Irmãos, chegamos à 15ª aula, e aqui vamos encerrar o capítulo 7 desse livro que a gente está estudando juntos, né? Estamos estudando juntos, capítulo 7 do livro A Bíblia e Sua Família. Terminando o capítulo 7, o tema desse capítulo, maridos, vivei com a vossa mulher, baseado em 1 Pedro 3,7. 1 Pedro 3,7, eu quero que você abra comigo, mas eu vou fazer uma breve recapitulação. É o mesmo texto que nós vamos meditar nele hoje, tá? Então, 1 Pedro 3,7. O que nós aprendemos na primeira aula? Nós aprendemos na primeira parte desse capítulo 7 do livro do Dr. Nicodemos e da Minka, sobre o discernimento, viver com discernimento. Viver com discernimento significa que o marido precisa conhecer pelo menos 3 áreas, 3 coisas no mundo em que ele vive. O marido, tá? Lógico, estamos falando sobre o marido, né? Primeiro, conhecer a si mesmo. Segundo, conhecer sua esposa. E terceiro, conhecer a Deus. Estudamos isso na aula passada e você pode rever todos esses pontos na última EBD sobre esse tema. Bem, uma aplicação importantíssima que nós tiramos deste primeiro tema, desse primeiro ponto, é que ele, o marido, precisa entender seu papel de líder espiritual dentro de sua casa, para evitar conflitos e até mesmo o divórcio. Vejam, uma colocação bastante contundente, não é mesmo? É bastante contundente. E, infelizmente, Deus trata assim, né? Principalmente os homens, porque somos um pouco mais duros de coração, difíceis de compreender algumas verdades e absorver essas verdades e aplicar essas verdades em nossas vidas. Então, às vezes Deus trata assim, você vai perceber isso no próprio, um único versículo. Vejam, Deus usou Pedro para relatar 6 versículos sobre a mulher. Ele não pegou pesado com elas nesse sentido, e para nós precisou pegar. Ele diz para que não se interrompam as vossas orações. Bem, por que o divórcio? Nós podemos estar flertando com o divórcio se nós não assumirmos. Obrigado, Marcos. Nós não assumirmos nossa posição de líder espiritual dentro de casa. Por quê? Porque as nossas esposas devem mais obediência a Cristo do que a nós. Então, se nós, por algum motivo, começarmos a endurecer o nosso coração e não assumirmos nossa postura de líder espiritual, nós podemos entrar em conflito dentro de casa e a nossa esposa precisa ficar com Cristo. Mais compete obedecer a Deus do que aos homens. Isso é lógico, um caso extremo. Deus queira que não aconteça conosco, nenhum de nós aqui. Bem, Pedro está exortando a gente para que isso não aconteça. Bom, o marido precisa, vimos lá aqui, estudar a palavra de Deus para conhecer Deus. Você não conhece Deus se você não estudar a palavra. Segundo, precisa ter amizade e comunhão, amizade, desfrutar dessa amizade com a esposa. Para quê? Para conhecer a esposa, conversar com ela. Terceiro, ser honesto e íntegro diante de Deus, né? O suficiente, honesto, íntegro, para conhecer a si mesmo. Quando o Espírito Santo lhe mostrar suas falhas, erros, pecados, limitações, se colocar diante de Deus e dizer: eu sou esse mesmo, eu agora estou me conhecendo. Porque nós não nos conhecemos sem Cristo sondar o nosso coração. Nós não nos conhecemos, ok? Avançando, abra então a nossa Bíblia, as suas Bíblias, mais uma vez. 1 Pedro 3,7 diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento. Já vimos isso, tá? Foi a primeira parte. Agora a segunda parte. E, tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Mais uma vez, Pedro coloca 2 conclusões aqui no final da fala, nesse versículo 7. Primeiro, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça. Segundo, para que, ou seja, o alvo, o objetivo, a aplicação é para que as suas orações não sejam interrompidas. Orações de quem? Do marido, correto? Muito bem. Hoje nós veremos então esses 2 aspectos aí de como o marido deve viver, não é, com a esposa. Primeiro aspecto, viver com sensibilidade. Segundo, viver com dignidade. O que significa a parte mais frágil?
Muitos estudiosos não têm ainda uma conclusão sobre isso. Ninguém chegou a uma posição que diz com clareza, significa tal coisa, mas nós podemos ver, por causa do contexto do versículo, tirar algumas verdades e poder também tirar algumas conclusões a respeito do que significa a mulher ser a parte mais frágil. Bom, apesar de não ter essa certeza, a gente entende que existe aqui uma exortação, o que importa é isso. Qual é o alvo de Pedro? Esse é o princípio da hermenêutica. Não só interpretar, mas aplicar o texto. Porque se você só interpreta e isso não serve para nada para você, não tem serventia aquilo que você estudou. Você precisa tirar proveito daquilo. Então, Pedro, quando fala que as esposas são parte mais frágil, significa que o marido não deve se aproveitar ou abusar da sua posição de mais forte nesse relacionamento, do fato de ser mais forte, né? Então, o alvo de Pedro é isso: não abusem da sua missão de líder, de cabeça dentro do lar. Não abuse desta posição, ok? Em quais sentidos isso é verdade? Em quais sentidos o marido é mais forte e a esposa, por ser mulher, é mais frágil? Em quais sentidos a gente pode pensar em três aspectos? No aspecto físico, é óbvio, Deus criou o homem mais forte fisicamente. Isso por questão de criação. Deus formou o homem com algumas características diferentes da mulher, e o primeiro deles é o aspecto físico, as características físicas. É óbvio, existem exceções, em que num casamento, às vezes a esposa é mais forte que o marido, por algum problema físico do marido, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Às vezes até mesmo enfermidades e outras coisas nesse sentido. Mas isso não é a regra, é a exceção. A regra é, todo homem é mais forte que a mulher. A regra na criação. Deus formou assim, Deus fez assim, ok? Então, o primeiro ponto é esse. E por causa disso, o homem não deve se aproveitar da sua força física para maltratar ou não viver com sua esposa de maneira insensível, agressiva e outras coisas mais. Nós não podemos admitir isso de forma nenhuma. A igreja resgata isso, né? A igreja está resgatando isso, colocando a mulher no seu devido lugar e o homem também, né? Então, nesse ponto, primeiro ponto, físico, há um debate muito sério nesses últimos tempos aí, por exemplo, quanto ao banheiro unissex, né, ou que serve para todos, né? E aí qualquer um pode entrar lá. Vocês já têm visto, talvez na internet, nas mídias, né, esse debate. Aí fica claro o seguinte, por exemplo, é muito mais passível, pode acontecer com mais certeza, quando um homem dentro do banheiro feminino, ele pode até mesmo se aproveitar e abusar de mulheres, do que uma mulher quando entra no banheiro masculino e ela agredir algum homem lá dentro. Você concorda comigo? É um debate quanto a isso, né? É óbvio, né? Então, a gente pode ver com clareza que isso é uma realidade. Então, o primeiro aspecto é o aspecto físico. Não abuse fisicamente da sua esposa. Segundo aspecto, emocional. As mulheres são mais sensíveis nesse ponto também. Elas se ferem mais num conflito com o marido. Também existem exceções, mas são exceções. A regra é, a mulher também foi criada por Deus, emocionalmente mais sensível, né? E por isso ela se fere mais num conflito entre os dois. Então a ordem continua sendo Colossenses 3,19. Alguém poderia ler bem alto para nós? Colossenses 3,19, a ordem de Paulo aí que eu vou jogar junto com Pedro. O que fala? Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Este é o ponto. Não a trateis com amargura, no sentido de ser cruel com ela, né? Nesse sentido, não só físico, mas também aqui principalmente emocional.
Amargura fala de não ser sensível a ela, não ser cuidadoso na fala, no trato com ela, nas conversas com ela, não é? Não só fisicamente, mas também, às vezes, tratando com indiferença a mulher. Às vezes, mas eu nunca xinguei minha mulher, nunca briguei, nunca gritei com ela, mas você trata ela com indiferença. Ela precisa conversar com você e você não dá bola para ela. Ela precisa abrir o coração dela para você, você não dá atenção para ela. Você não tem comunicação dentro de casa. Você não tem comunhão com sua esposa. De alguma forma você está ferindo sua esposa. Ela sente falta disso. Não é cortês com ela, exatamente. Não é cortês, não é? Romântico. Bem lembrado. O Dr. Augusto fala sobre isso. Não é? Eu não mencionei aqui, mas foi bem lembrado pelo Rodrigo. As mulheres são românticas incorrigíveis. E nós precisamos aprender isso. Elas gostam de ser tratadas com sensibilidade nesse aspecto. Não é? De serem honradas. Nós vamos chegar lá na parte da honra, né? Tratar com dignidade também, para falar um pouco sobre isso. Então, segundo aspecto é emocional. Entendamos que as mulheres são diferentes da gente. Às vezes a gente empurra problemas com a barriga e vai vivendo. Não que não sofra, sofre, mas a mulher sofre mais. Ela é mais sensível a esse sofrimento. Pois não? Caminham juntos. Sim. Aham. Sim. Aham. Nem sabe o que tem, né? Mas tem alguma coisa lá. Aham. Sim. Sim. Aham. Uhum. Exatamente. Aham. Aham. Sim. Justamente. A caída. Uhum. Exato. Com certeza. Exatamente. E deixar de lado, né? Exatamente. Essa sensibilidade não é nata do homem, mas ela pode ser conquistada pelo Espírito Santo, tá bom, irmãos? Não ache que é impossível chegar lá, tá? Muito bem. Terceiro aspecto, no exercício da autoridade dele como cabeça. A autoridade do marido deve conduzi-lo a uma liderança servil. Nós já aprendemos muito sobre isso, não é? Falamos muito sobre isso. Uma liderança que serve, né? Não arbitrária. Seu alvo, o alvo do marido como cabeça é amar, servir, prover e proteger sua esposa. Os militares conhecem bem essa frase, né? Prover e proteger, né? É mais ou menos isso. A polícia está mais ou menos esse é o alvo deles, né? Prover e proteger, cuidar, guardar, não é? Principalmente proteger. Então, nesse sentido, nós precisamos entender que é da mesma forma que Cristo amou a igreja e cuidou dela, se entregou por ela, assim que os maridos devem amar sua esposa, né? Como Cristo amou a sua igreja, como nós vimos nos capítulos anteriores. Muito bem. Então, essa autoridade não significa que ele é o mandão dentro de casa, né? Ele é que dá a palavra final, lógico, sempre é verdade, mas sempre objetivando o bem da esposa e da família. É verdade que ele dá a palavra final, sim, ele tem essa autoridade, porém é para o bem, para a proteção e para a saúde da família e do casamento. É esse o alvo do homem, ok? E viver com dignidade. Viver com dignidade, no original grego, a palavra dignidade significa honra. É tratá-la com honra, com respeito. É mais ou menos, seria mais ou menos colocá-la
no trono. Está ruim para você, meu irmão? Mas é isso. Ela é a rainha do nosso coração. Seria colocá-la no trono. É lógico, tem ressalvas. Ela é uma pecadora, como você. Tem ressalvas, eu vou mostrar depois. Mas a gente precisa entender que colocar no trono, honrar nesse sentido, significa que o marido deve tratá-la de forma respeitosa, lógico, principalmente em público, mas em todos os momentos da sua vida, em todos os momentos em que vocês estiverem em comunhão, estiverem em conversa, estiverem juntos, não é? Mas principalmente em público. Principalmente em público. O doutor Hernandes Dias Lopes já deixa, ele ensina muito sobre algumas coisas sobre esse trato, não só marido e esposa, mas qualquer tipo de relacionamento. Ele fala assim: repreenda as pessoas em secreto, em particular, mas elogie em público. Elogie as pessoas publicamente. Não faça o inverso. Ainda que tenha que tratar algum assunto difícil, por algum momento, alguma decisão ou postura errada da esposa, e você como marido precisa conversar com ela a respeito, faça isso em secreto, faça isso em particular, não em público, não em público. Então, tratá-la com dignidade significa isso, tratá-la com honra, né? Outra forma é reconhecer e dizer para ela todas as coisas boas, agradáveis e corretas que ela faz. Você tem elogiado sua esposa pelo omelete tão gostoso que ela faz? Gente, nós precisamos nas pequenas coisas observar que existem homens que estão sofrendo nas mãos de mulheres terríveis. E pela graça de Deus nós temos esposas maravilhosas que cuidam de nós, que têm cuidado, têm amor por nós. Tem esse carinho, esse cuidado pela nossa casa, pela nossa família. Lógico, com as limitações, nem todas sabem tudo, ninguém nasceu sabendo tudo. Existe sim ainda um progresso a ser galgado aí por todos nós, tanto maridos como esposas. Mas a gente precisa ter no nosso coração, entender isso, que a esposa precisa ser honrada e elogiada vez por outra. Isso faz parte de um aprofundamento, um alicerçamento do casamento. Quando nós elogiamos, nós falamos bem da nossa esposa, né? Então isso é muito importante, tratá-la com honra significa isso, né? Muito bem. Uma ressalva, é verdade, as nossas esposas são pecadoras como nós. Então, honrar não significa sempre fazer suas vontades. Preste bem atenção, agora também, para que esposas também compreendam e ajudem os seus esposos, né? Existem situações em que todos nós, como pecadores, nós queremos coisas que não cabem naquele momento, ou não cabe naquela situação, enfim. E às vezes, o marido não é obrigado a estar sempre falando: não, tudo bem, meu amor, vou fazer. Não, tudo bem. Não, às vezes não é não. Às vezes precisa sim chegar e dizer. Às vezes as esposas têm esse negócio, né? Ah, mas eu sou casada com você e você tem que ter unidade comigo em tudo. Vírgula. Vírgula. Nem sempre. O caso de Ananias e Safira é um caso típico na palavra de Deus. Ela, ali é o caso da esposa, né? Se ela dissesse para Ananias assim: não, eu não vou com você nessa mentira contra o Espírito Santo, eu não vou fazer isso. Talvez ela estivesse viva até hoje. Não, até hoje não, né? Mas talvez ela estivesse viva. Ou não fosse morrer daquela forma, né? Estivesse viva. Não é múmia, né? Não. Mas ela não teria morrido daquela forma tão drástica, não é? Como o marido dela. Então, veja bem, aqui, o princípio da vida cristã é esse daqui, ó. O amor e a sujeição a Deus são os limites dos relacionamentos humanos. Chega num ponto em que a minha esposa exige alguma coisa de mim, que eu não posso fazer para não ferir o meu relacionamento com Deus, eu não devo fazer. Eu devo dizer a ela: meu amor, eu te amo, mas eu amo mais a Cristo, e eu não vou com você nesse caminho. Eu não vou com você nesse caminho. Então nós precisamos entender esses limites, né? Como eu disse, às vezes você tem que ter unidade comigo em tudo. Não.
Não, nós não precisamos ter unidade em tudo, principalmente em se tratando do pecado. Lógico, no caso de pecado, ok? Ah, você nunca fica do meu lado. Eu não vou ficar do teu lado se você estiver do lado errado. Eu não preciso ficar do teu lado se você quiser permanecer nesse caminho com o ego desse tamanho, querendo as coisas para você fora de hora, e a gente não tem essa condição. Nós não somos obrigados como maridos a estar ali paparicando como Acabe, o doutor Augusto pegou pesado com a gente, né? Comparar nossa esposa com Jezabel, tá difícil. Né? Eu prefiro colocar assim como Abraão e Sara, os pais da nossa fé. Teve um momento que Deus falou para Abraão, sim, ouve Sara. Mas antes, quando Sara propôs ali, eu sou estéril, vai deitar com a minha funcionária e aí teremos um filho. Talvez Abraão não precisasse ter feito aquilo. Ali ele deu ouvidos para uma mulher de uma maneira insensata, ela estava falando uma coisa que talvez não... Deus não mandou ele fazer aquilo. Deus não deu aquela ordem para ele. Como Adão e Eva lá no jardim também, Deus não deu a ordem para que ele estivesse sempre do lado de Eva. Ali ele poderia dizer, não, Deus falou, e o que Deus falou para não comer, eu não vou comer. Ah, meu amor, mas olha que fruta linda, come aqui, meu maridinho. Não vou. Não vou. Entenderam? Então existe o limite, sim, tá? Não deixe suas esposas, né, entrarem por esse caminho de exigir coisas de vocês que não são para edificação, para o bem da família e até mesmo para o bem dela, se você tiver esse discernimento, não é? Por isso é preciso uma vida com Deus, viu, irmãos? Porque senão a gente vai entrar em conflito. Não é a minha vontade que tem que prevalecer, nem a vontade dela que tem que prevalecer, mas a vontade de Deus. A vontade de Deus. Se eu não tiver esse caminhar com Cristo, essa intimidade com Deus, uma vida de piedade, eu não vou conseguir discernir qual é a vontade de Deus. Não é? Bom, e por que tratar a esposa dessa forma? Primeiro ponto, por que eu devo tratá-la com discernimento, com dignidade e com sensibilidade? Primeiro, porque somos iguais, apesar de diferentes. Vocês viram aí 1 Pedro? Ele disse, nós somos iguais. Primeiro ele fala assim, porque ela é um vaso mais frágil. Então há uma diferença, né, física e emocional, como nós vimos. Somos diferentes em alguns aspectos. Temos ministério, por assim dizer, né? Temos um chamado, uma missão diferente, né? Uma função diferente. Como marido tem uma função, como esposa, a esposa tem outra função. Então somos diferentes nesses aspectos. Porém, nós somos iguais perante Deus. Todo marido e mulher, homem e mulher, todos foram formados segundo a imagem e semelhança de Deus. Então, nesse aspecto, diante de Deus, nós somos iguais, apesar de haverem papéis e estruturas diferentes. Marido e esposa têm o mesmo valor diante de Deus, sendo participantes. Vocês perceberam aí no final do versículo? Ele diz assim, porque sois juntamente, tanto você, marido, quanto você, esposa, são juntos, herdeiros da mesma graça divina. A mesma porta que leva o homem a entrar nos céus é a porta que leva a mulher também. Ela não tem diferença quanto a isso. Diante de Deus, somos filhos amados e marido e esposa têm o mesmo valor diante de Deus, a mesma dignidade. Cristo morreu tanto por um como por outro. Isso aqui era necessário falar naquela época de Pedro, especialmente porque as mulheres eram tratadas. Os judeus tinham uma oração assim: Senhor, obrigado porque eu não sou duas coisas. Primeiro, porque eu não sou gentil. O judeu orava assim: obrigado, Senhor, porque eu não nasci gentil, sou um judeu. Segundo, obrigado, Senhor, porque eu nasci homem, não nasci mulher. Eles oravam assim. Então, eles não tratavam elas com dignidade, eles não valorizavam as mulheres, ok? Então, temos os mesmos privilégios espirituais. Em segundo ponto, por que tratar a esposa assim? Para não interromper nossa vida de oração. Pedro está ensinando o seguinte: Pedro aponta para o valor das devoções familiares lideradas pelo marido para a manutenção da vida doméstica. Quando Pedro fala para a esposa, do versículo 1 ao versículo 6,
Ele não dá nenhuma ordem nesse sentido. Tipo assim, olha, se você não obedecer aqui, eu vou ficar de mal com você. Eu não quero contato com você. Eu não tenho comunhão com você. Alguma coisa nesse sentido. Não, ele não fala. Mas para o homem ele fala. Por quê? Porque o homem aqui é o responsável espiritual do lar. Ele é o sacerdote no lar. Aqui não está falando só para as orações pessoais dele com Deus. Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude no meu trabalho, porque está difícil lá. Senhor, meu chefe é muito difícil, me ajuda a lidar com o meu chefe. Coisas desse gênero. Não só isso vai ser interrompido. Mas quando você tiver um filho doente, por exemplo, e você chegar para ele, se você não estiver bem com a sua esposa, e você chegar em Deus e falar assim, Senhor, cura meu filho, por favor, cura meu neto, por favor, cura minha neta, por favor. Deus vai falar, não te ouço, eu não estou te ouvindo. Vai tratar do que eu mandei você tratar, vai cuidar de quem eu mandei você cuidar primeiro. Você está preocupado com o filho, com nora, com neto, e a sua esposa? É da tua esposa que eu vou pedir contas de você, para você, pela sua esposa. Então, Pedro aponta para o valor das devoções familiares, né, como eu disse, pelo marido, lideradas pelo marido. O marido tem que ter essa missão de ser sacerdote, influenciador espiritual, mestre da palavra dentro de casa. O marido tem essa missão, né, para a manutenção da vida doméstica. Oração mútua não pode existir onde não há amor e perdão mútuos. E, principalmente, o marido, se não está tratando a esposa com dignidade, com discernimento, com, que mais mesmo? Sensibilidade, as suas orações são interrompidas. É literalmente assim, você pode até fazer a oração, só que Deus não vai te responder. A resposta não vai chegar. Essa é a ideia de Pedro aqui. Deus não vai te responder, você vai ficar no vácuo. Sabe quando você manda uma mensagem, precisa urgente falar com o seu chefe, ou um cliente lá, você manda um WhatsApp, o cara não responde. Você manda 2, ele nem abriu, nem ticou azulzinho ainda. Aliás, nem fica 2 tiques, né? Só um. Aí ele nem está on, né? Ele está off. E você precisa daquilo urgente para resolver um problema, para ganhar uma boa venda, para resolver um caso sério lá na tua empresa, ou coisas do gênero, e o cara nem aí com você. É terrível, não é terrível? E quanto a Deus? Se Deus não abre a sua mensagem, como faz? Como faz? Ele abre a mensagem, ele sabe o que você pediu. Isso ele não vai fazer. Não é que deixar de ouvir nesse sentido, mas ele não vai te responder. Ele vai deixar você se virar um pouquinho para aprender como é duro ficar sem a resposta do Senhor, como é difícil ficar sem a resposta do Senhor, né? Bom, concluindo aqui, primeira coisa que me deixa tão feliz, tão confortável, não no sentido de inativo, confortável, pois não, Aline? Também são interrompidas, é verdade. Sim, exatamente. O Dr. Augusto fala sobre isso. Não é que só para o homem é a oração interrompida, é que o homem vai prejudicar a sua família inteirinha, porque ele é o responsável pela família, ele é o cabeça federal da casa, o representante da casa. É verdade, se você pega lá, por exemplo, a oração do Pai Nosso, que o Rodrigo ensinou esses dias para a gente. Se você pega a oração e chega naquele ponto, perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Está linkando uma coisa com a outra. Você perdoou o teu inimigo? Ah, então eu vou te perdoar também. É mais ou menos isso, é lógico, serve para homem e para mulher, claro. Né? Mas especialmente o prejuízo dentro do lar. O homem é o cabeça da família. Então ele vai prejudicar uma família inteira por conta disso. De estar endurecido o seu coração. Não é? Tem jeito para qualquer casamento, aleluia, tem jeito para qualquer casamento, não importa o tempo de erro que eu já cometi na minha vida, tem salvação para o meu casamento, aleluia, irmão, grite comigo, aleluia, ai meu Deus, graças a Deus, o nosso Deus é um Deus de infinita misericórdia, não é? Muito bem, mas tem que mudar de atitude, gente.
Vamos ter que mudar de atitude. Primeiro ponto, anote aí, o que você leva de aplicação para casa? Primeiro ponto, anota aí na sua agenda. Comece, olha, pontos práticos que o Dr. Augusto nos dá, irmãos. Que coisa graciosa, maravilhosa, extremamente confortante para o nosso coração, tão duro e preguiçoso de homem que a gente tem. Primeiro ponto, comece sendo humilde, arrependido. Peça perdão a ela, a sua esposa, pelas maneiras rudes e insensatas que você a tratou por tanto tempo. Não adianta levar florzinha, não adianta levar para passear, não adianta gastar uma fortuna no shopping para ela, se você não pedir perdão de coração, reconhecendo a sua maneira tão insensata, rude que você tratou a sua esposa. Começa com esvaziamento. Aqui é uma hora de quebrantamento e de esvaziamento. É uma hora de reconhecimento. Sim, querida, me perdoa, eu tenho vergonha de dizer para você o tanto que eu tratei você com amargura. Totalmente ao contrário daquilo que você aprendeu lá em Colossenses 3. Não a trateis com amargura. Senhor, eu tratei a vida inteira ela com amargura. Muito tempo com amargura. Senhor, tem misericórdia. Esposa, me perdoa. Confessa para ela, tá? Para ela. Diante de Deus, claro. Toda confissão é diante de Deus. Mas seja homem agora, corajoso, para chegar, olhar no olho dela. Senta aqui, meu amor. Eu vou sentar do teu lado, eu quero olhar no olho no olho, cara a cara. Meu amor, me perdoe. Eu preciso que você me perdoe, por favor. Segundo ponto, depois da confissão, busque a graça de Deus através de uma vida de oração e de estudo da palavra de Deus e prometa, faça um pacto com ela, prometa não cometer os mesmos erros, faça esse pacto entre você, ela e Deus, faça esse compromisso, é um pacto que você está fazendo, um renovo, você está fazendo uma renovação dos seus votos conjugais. Renove isso. Eu prometi te amar até a morte, e eu não tenho feito isso, mas minha esposa, primeiro, me perdoe. Segundo, eu quero renovar essa aliança com você, nessa manhã, hoje. Quero renovar isso com você, né? Faça esse pacto entre você e ela e Deus. Terceiro, faça uma lista. Seja prático. Veja, alguns usam lá o celular, outros no papel. Eu gosto do papel. É porque o papel eu colo onde eu quiser. Só que tem um problema também. Às vezes eu finjo que eu perco o papel, né? Eu esqueci onde eu pus a listinha. Não faça isso. Estou brincando. E não é o caminho. Mas faça uma lista de coisas que você sabe que a irritam. E dê início ao processo de abandono. Ela precisa ver passos práticos. Ela precisa sentir, olha, o meu marido de fato, ele está lutando, ele não está fácil para ele, coitado. Eu vou orar por ele. Ele está com boa vontade. Ele está se esforçando. Né? Terceiro passo, faça essa lista. Né? Por último, nunca perca a visão de que você precisa de Deus para mudar e que vez por outra precisará do Espírito Santo em você, até para se arrepender, para poder restaurar o seu casamento. Você precisa de Deus para restaurar o seu casamento. Você vai ler comigo agora. Abra o Salmo 34. O Salmo 34 vai falar exatamente o oposto do que vai acontecer comigo e com você, como marido, se nós não tratarmos a esposa com essa dignidade, sensibilidade e com discernimento. O que vai acontecer lá? Pedro fala no aspecto negativo, né? Você vai ter as suas orações interrompidas. Então, para não ter as nossas orações interrompidas, abra comigo aí, Salmo 34, puxa lá no versículo 15, e Davi nos ensina como orar, como ter
as portas abertas do caminho entre eu e Deus, acesso aos ouvidos de Deus. Ele diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre quem? Os justos. Você pode levantar a mão aqui nessa manhã e dizer: eu sou justo? Você pode? Eu também não posso. Porém, por causa daquele que me justifica, eu posso me achegar a Deus e dizer assim: Senhor, eu não sou digno nem de olhar para o Senhor, mas ser propício para comigo, pecador. Eu posso me achegar na qualidade de justo, não por mim mesmo, mas por causa de Cristo. Ele me lavou, Ele me justificou. Então hoje, quando o Pai olha para mim, Ele não vê mais o Newton Adão, Ele vê o Newton cristão. Cristo revestindo o Newton. Então, Ele olha, Ele ouve. Veja, versículo 15 ainda: e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Versículo 16: o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhe extirpar da terra a memória. Olha o 17, o outro lado: clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Olha a conclusão de Davi, 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. A maior aflição de um marido é ser ele mesmo, é continuar no Adão que ele é. É uma aflição, é uma tristeza. Porém, eu posso clamar: Senhor, não mais eu, mas que Cristo viva em mim. E assim eu posso, então, primeiro, ter o meu relacionamento mais livre e acesso ao Pai. Segundo, eu vou começar a tratar a minha esposa como ela merece e como eu preciso fazer para a glória de Deus. Então eu posso orar nesse sentido. Esse ano, eu e a Val completamos 41 anos de casado. 41 anos de casado, em maio. E eu li esse aqui e falei: é verdade, Senhor, muitas são as aflições do justo. Muitas são. Mas eu chegando aqui hoje de manhã, eu vou dizer também para você a segunda parte: mas o Senhor o livra de todas. Se eu estou aqui, o Senhor o livra de todas. Não é? Então, é possível, queridos, é possível provar. Eu não estou dizendo que o meu casamento é perfeito. Irmão, se eu disser isso aqui algum dia para vocês, me tira daqui da frente. Eu não sou digno de poder ensinar alguma coisa para vocês. Porém, depois de 41 anos, eu posso ver: Senhor, o Senhor nunca desamparou o justo, e eu não sou justo por mim mesmo, mas todas as vezes que eu orei ao Senhor, o Senhor me trouxe livramento. Muitas vezes, livramento de mim mesmo, na maioria das vezes. Livrar desse velho homem terrível, indigno, cruel com a esposa e com filhos. Se hoje eu tenho amizade com meus filhos, com a minha esposa, é por graça, irmãos. Simplesmente por graça. Então eu quero dizer para você que está querendo casar, faça isso mesmo. Quero dizer para você que está casado, continue. Continue investindo no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com a esposa, e continue crescendo nessa graça e no conhecimento do Senhor, mas nunca permita que o seu coração seja duro, a ponto de você ter as suas orações interrompidas. O dia que isso acontecer na nossa vida, queridos, é morte, é fim. Se eu não puder mais ter as orações respondidas por Deus, é morte, não tem mais jeito. Nós temos algum tempo ainda para poder perguntar alguma coisa, rapidamente, nesse sentido aí. Você que tem alguma coisa para completar também, gostaria de completar? Então eu quero fazer uma oração aqui para a gente encerrar.
eu acredito que o Senhor, por graça e misericórdia, né, tem nos dado corações contritos, arrependidos. Eu quero acreditar que todos os maridos aqui presentes e os aspirantes à vida de marido têm as melhores intenções no coração. Mas nós não podemos perder de vista que nós somos pecadores terríveis e ainda o nosso ego precisa ser trabalhado por Deus. É isso que nós precisamos pedir. Nós precisamos ir ao foco. O problema central da vida conjugal são os nossos corações egocêntricos ainda. Eu ainda tenho que ser trabalhado no sentido de que eu preciso diminuir para que Cristo cresça em mim. E esse é o pedido que nós precisamos fazer, para todos nós, para abençoar as nossas esposas, para abençoar os nossos lares, e mostrar para os nossos filhos como é que um pai se comporta, como é que um marido age, porque nós vamos preparar uma próxima geração aí, que eu temo pelo fim delas, eu temo pelo fim da próxima geração, se nós hoje não assumirmos. Quem já assistiu aquele filme Corajosos? Eu encorajo você a assistir esse filme de novo. Quem puder assistir, é muito bom esse filme. O compromisso que o ator ali faz de assumir a liderança espiritual de sua casa. Eu encorajo você a assistir Corajosos, chama Corajosos, tá? E é essa oração que nós vamos fazer nessa manhã. Senhor, eu quero assumir essa postura. Feche os seus olhos. Eu queria que os maridos e candidatos aí possam ficar de pé. Eu quero orar mais uma vez por vocês, por nós. Porque o meu desejo como irmão mais velho é que vocês cheguem muito mais de 41 anos de vida de casados. Vocês arrebentem aí os 70, 80 anos de casados. E mostrem para a próxima geração como é que é ser homem. Eu quero que cada um de vocês sejam homens, líderes servos, a expressão de Cristo nos seus lares. Eu quero isso, que vocês expressem verdadeiramente para a próxima geração: eis aqui um servo do Senhor, e eu vou dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero que você diga isso nessa manhã. Ó Deus, sem a Tua obra em nossas vidas, Senhor, nada podemos. Isso fica tão claro na Tua palavra. Senhor, somos miseráveis, somos incapazes, somos totalmente fracos diante de uma situação terrível que a queda nos proporcionou. Mas, Pai, nós temos a Tua graça salvadora, a Tua graça que nos alcançou, não somente nos livrou do inferno, mas também tem nos livrado de nós mesmos. Senhor, eu peço para todos nós, como homens e maridos, Pai, que o Senhor esteja nos fazendo semelhantes a Cristo, que cada um de nós aqui seja tratado, lapidado, formado, transformado pelas Tuas mãos que trabalham em nós, que lapidam nossas vidas, Senhor, para que sejamos vasos úteis para a Tua glória e para o Teu reino. Senhor, levanta homens aqui que sejam verdadeiros líderes, comprometidos com a Tua palavra, comprometidos com o Senhor, comprometidos com suas esposas, com suas famílias, desejosos de passar esse bastão para a próxima geração, Senhor, para novos homens que também reflitam a Tua glória neste mundo. Ó Deus, eu te peço, começando na minha vida, quebra a nossa dura cerviz. Começa, Senhor, nos humilhando, para que no Teu tempo o Senhor nos exalte como homens que brilhem a Tua luz, a Tua glória, a vida de Cristo em nossos casamentos, em nossos lares e mais do que isso, lá fora, no mundo de trevas, que sejamos homens íntegros, que sejamos homens capazes de tocar o mundo, capazes de trazer até mesmo interesse das outras pessoas pela vida cristã. Que nós sejamos mais influenciadores do que influenciados. Senhor, traz essa postura para nós como homens, eu te peço, por amor do Teu nome, e em nome de Jesus é que eu te peço.
Amém, Pai. Amém.